achou, diga misericórdia. Aleluia, Jesus. Livro de Atos, capítulo 16 e verso 16, amém? Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus? Vamos ler o verso 16, o verso 17 e o verso 18. Encerraremos no verso 25 e o verso 26, amém? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Senta glorificando o nome do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Para Jesus tem que ser melhor as palmas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, quando eu recebi o convite para estar aqui, a única palavra que veio ao meu coração, que o Senhor colocou no meu coração, é de Paulo e Silas, que na prisão eles oravam e cantavam. E enquanto cantavam, a Bíblia vai dizer que veio um tão grande terremoto que abalou os alicerces da prisão, e ali caiu tudo e eles foram libertos através do poder do louvor. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas, elas estão presas, não fisicamente, mas estão presas espiritualmente. Glória a Deus. Prisões aonde prendem esses tipos de pessoas no medo, na ansiedade, prende, aleluia, Jesus, no desespero, alguns no desprezo, alguns vivem presos em vida de uma humilhação, alguns vivem levando uma vida preso na miséria, na escassez, aonde nada flui, aonde nada acontece, aonde nada cresce. São tipos de prisões que nos cercam. Prisões aonde alguém pode olhar para você e dizer: olha, você não presta, você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Ali, através de uma palavra, você já está numa prisão espiritualmente falando. Estamos cercados por prisões assim, porque não tem como nós se ausentarmos de não ouvirmos palavras que vai nos aprisionar espiritualmente. Não tem como se ausentarmos de um mundo onde ele tenta nos cercar todos os dias, toda hora, a cada minuto. A questão é, aleluia, Jesus, independente da prisão que você está vivendo, independente da circunstância que tem rodeado a tua vida e tem te prendido, independente das correntes que tem cercado a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a questão aqui não é o tamanho da prisão que está te rodeando. A questão aqui não é o tamanho do problema que está te acorrentando. A questão aqui é que cada um de nós temos uma arma, e depende de nós de como usarmos essa arma. O Senhor nos deu uma arma muito poderosa em nossas mãos, e depende de nós como é que vamos usar. Alguns preferem se esconder e dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer isso. Outros já preferem se expor e dizer: eu vou quebrar isso através dessa arma que eu tenho. E qual é a arma, irmão? O louvor. Nós temos uma arma muito poderosa também, que é a oração. Glória a Deus. Mas tem prisões, irmãos, que a oração não vai abrir, mas
isso. Agora a mentira aqui é que ela queria dizer isso. Aleluia, Jesus, quando olhamos essa moça falando isso, parece que ela está, aleluia, Jesus, dando ênfase a Paulo e Silas. Parece que ela está querendo colocar Paulo e Silas no centro ali do caminho, mas é mentira do espírito que havia sobre ela, porque o espírito de adivinhação, usando a vida desta moça, ele queria usar o momento em que Paulo e Silas estavam ali para, aleluia, Jesus, se autopromover. É por isso que o espírito que estava sobre ela dizia: esses homens são verdadeiramente servos do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que todo mundo olhasse para ela e acreditasse que o que ela revelava, o que ela dizia, vinha de Deus, quando na verdade espírito de adivinhação não é de Deus, é da parte do diabo. Aleluia, Jesus. E quem não tem o discernimento de espírito não consegue discernir. Então esse espírito de adivinhação que estava sobre a vida dela queria se autopromover, queria dizer para todo mundo que o que ele estava revelando, o que ele falava, era verdadeiro. E em nossos dias, em nossas igrejas, no modo geral, tem muitos espíritos de adivinhação subindo no altar, dizendo que é Deus que revelou, dizendo que é Deus que entregou, dizendo que é Deus que profetizou. Mentira do diabo. A igreja precisa se despertar espiritualmente para buscar o discernimento verdadeiro do céu, para entender qual é o espírito que está se revelando diante da igreja. Estamos vendo muitos por aí, irmãos, que querem usar o evangelho de Cristo só porque dizem que tem dom de revelação, dizem que tem dom de profecia, dizem que a palavra é de Deus, quando na verdade o diabo também prega, o diabo também revela, o diabo também profetiza, o diabo também fala em língua estranha. O que está faltando em nosso meio é a igreja, aleluia, fazer o que está dizendo lá no livro de 1 João capítulo 4 verso 1: amados irmãos, não creais em toda revelação, provai primeiro se é do Espírito de Deus. Eu posso te revelar nesta noite, você pode fazer prova com Deus aí se é de Deus. E se não for de Deus, pode excluir, porque eu não tenho nada para te dar. Mas a própria Bíblia está dizendo: provai se é do Espírito de Deus. Porque é que dentro das nossas igrejas tem muita gente, aleluia, Jesus, que outrora pregava, cantava, fazia a obra do Senhor, recebia tantas revelações, tantas profecias que o Senhor iria fazer, que o Senhor iria levantar, e nada aconteceu, porque acreditou numa revelação que não vinha da parte de Deus. Recebeu uma profecia e ficou esperando, achando que iria acontecer, sabendo que não era de Deus. No livro de Jeremias, aleluia, Jesus, a Bíblia vai dizer que o profeta só pode ser chamado de profeta de Deus quando realmente a profecia que ele entregar se cumprir. Se eu vim aqui entregar uma revelação para a sua vida e essa revelação não se cumprir, você totalmente pode me excluir, porque não veio de Deus. Profeta que é profeta, ele vai entregar o que é de Deus, e o que é de Deus tem que se cumprir na face da terra sobre a sua vida. Agora, amados irmãos, o que eu fico, aleluia, Jesus, analisando, aleluia, Jesus, e como é que nós descobrimos dentro da igreja quem é que está revelando no Espírito de Deus e quem não está. Consulte a vida deste profeta, consulte a vida desta irmã que prega e diz que tem o dom de revelação. Consulte a vida deste irmão que prega e diz que o Senhor usa ele em profecia. Pela vida dele você vai perceber
diabo no primeiro dia do julgamento. A igreja precisa examinar as escrituras. A igreja precisa orar e buscar o discernimento. O que é discernimento de espírito, irmã? Vamos lá. Paulo e Silas, quando ele vê aquela jovem que vinha atrás deles falando: olha, esses aí são os servos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que passam-se alguns dias e Paulo, ele se perturba, ele se incomoda, porque ele viu e ele teve o discernimento de espírito, que aquele espírito que estava sobre aquela jovem não era o mesmo que havia sobre ele, era outro espírito diferente. Então a Bíblia vai dizer que ele repreende no nome de Jesus Cristo, e o espírito sai, porque ele teve um discernimento de espírito, ele teve uma direção da parte de Deus. Se eu chegar aqui na igreja, aleluia Jesus, e a irmã estiver cheia do Espírito Santo, e eu estiver cheia do Espírito Santo, o meu espírito vai bater com o dela, porque é um só. Agora, se eu chegar aqui na igreja, que já aconteceu muitas vezes, e eu olhar para você no cumprimentar da sua mão, eu já vou perceber qual é o espírito que está em você, se é o de cima ou se é o de baixo. Se é o de baixo, eu repreendo; se é o de cima, eu falo: recebe mais, porque isso é discernimento de espírito. Vem pregador, vai pregador, sobe pregador, desce pregador, você recebe e não sabe se realmente veio da parte de Deus. Aí depois vai culpar a igreja, o pastor, as irmãs obreiras, que pregaram lá, que falaram que Deus ia mudar minha vida, que Deus ia me dar um carro, que Deus ia me dar uma casa, que Deus ia mudar minha história, e não aconteceu nada, e você fica frustrado porque não aconteceu nada. Mas quem é que deve buscar a direção de Deus? Quem é que deve orar e falar: Senhor, me prove se isso é verdade? A Bíblia nos ordena: examinar se é do Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo repreende esse espírito de adivinhação que havia sobre essa jovem. E agora é que começa a guerra. Por eles repreendeu o espírito de adivinhação que estava sobre a vida dessa jovem. E essa jovem, ela adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Os seus senhores, vendo que eles não teriam mais lucro, porque Paulo repreendeu o espírito de adivinhação que havia nela, agora eles levantam uma ordem, um decreto: vamos pegar Paulo e Silas, vamos levar lá para o meio da praça, vamos tirar as vestes deles, vamos chicotear eles e lançar eles dentro de uma prisão. Sabe o que é mais interessante aqui, irmãos? Aleluia Jesus, que em todo esse tempo que Deus me levantou, aleluia
você dizendo que não é de Deus? Você está pronto para pregar como já aconteceu comigo e alguém vem falar, você pregou tudo errado, essa palavra não é de Deus? Você está pronto? Irmão, eu quero ser usado no dom da profecia. Amém? Mas você está pronto para enfrentar os ações, as pancadas da vida? Porque eu vim pregar o evangelho que é verdadeiro e genuíno. Evangelho de Cristo não é flor. Evangelho de Cristo não é mar de rosa. Evangelho de Cristo não é autopromoção. Não é eu aparecer, pelo contrário, é eu diminuir para que Ele cresça sobre a minha vida. O evangelho de Cristo é cruz, é lágrima, é dor. Você vai mais sorrir do que chorar. Aleluia, Jesus vai sorrir diante da presença de Deus, mas muitas vezes com a sua alma e com o seu coração angustiado. Só que nós não entendemos por que é que estamos felizes, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo chicoteado, nós continuamos crendo no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Se você, aleluia, Jesus, deseja um dia, como um dia eu sentei num banco aqui nessa igreja, eu olhava para as irmãs obreiras e eu falava, nunca que eu vou vestir um guarda-pó, meu Deus, nunca que eu vou pregar. Aí lá vai Deus, tira a mãe da assembleia, casa com da deusa morta, e aqui estou eu. Mas há um preparo, irmãos, há um preparo muito grande. Talvez muitos que estão aqui me conheçam e viram crescer, olhem para mim e talvez pensem como é que conseguiu chegar. Vai depender muito da tua persistência. Vai depender muito se realmente você quer. Porque vai doer os chicotes sobre você. Você quer continuar? Porque doeu sobre Paulo e Silas. E mesmo assim eles não temeram diante de Deus. E mesmo assim eles continuaram crendo. A Bíblia vai dizer que depois de chicotear muito Paulo e Silas, por causa do Evangelho de Cristo, agora eles são colocados dentro de uma prisão, com uma segurança máxima, onde não tinha escapatória. São colocados algemas em seus pés, em seus braços, são prendidos, aleluia, Jesus, e ali eles ficam por causa do Evangelho. Aleluia, Jesus. Tem muitos que acham que pregar a palavra do Senhor, irmãos, é de grande honra, porque o Senhor nos honra de uma tal forma. Mas muitas vezes subir no altar com os chicotes, com as costas sangrando. Subimos no altar com a nossa alma, o nosso coração, tudo que nós queríamos. Quando nós sobe no altar, muitas vezes é se esconder dentro de um buraco para que ninguém nos veja. Aleluia, Jesus, tem dias que subimos no altar para pregar, para ser usado nas mãos de Deus, que tudo que a gente queria era sentar num banco como esse e ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu peço e eu, aleluia, passo para a igreja. Se você quer ser usado nas mãos de Deus, se você quer, aleluia, receber o dom de libertação, se você quer ter o dom de profecia, se você quer receber o dom de revelação, se prepare primeiro espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, porque o inferno ele se levanta para tentar te derrubar de todas as maneiras. E se você não estiver preparado, você não vai conseguir permanecer. E se você não estiver preparado, no primeiro chicote tu para, na primeira calúnia tu para. Eu já passei por provas que se levantaram, se reuniram grupos contra mim para me derrubar. Você está pronto? Para todos aqueles que um dia te ajudaram no teu ministério virar as costas para você? Você está pronto para ser chicoteado, para ser caluniado, para falarem de você aquilo que você não é? Você está pronto pelo Evangelho de Cristo? A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas na prisão, aleluia, Jesus,
eles começam a cantar. E não dá para entender isso, né, irmãos? Como é que uma pessoa, depois de apanhar tanto em público, sem as suas vestes, ser exposto a tamanha vergonha, as suas costas sangrando, seu corpo dolorido, começa a cantar? Como é que depois que a gente recebe uma calúnia, depois que a gente é afrontado, depois que todos dizem que Deus não é com você, que nada vai se realizar na sua vida, depois que te chicoteiam bastante, que inventam um monte de mentira, que inventam um monte de calúnia, que falam tudo aquilo que você não é, ainda continua cantando? Como é que uma pessoa sangrando por dentro e por fora continua cantando? E para terminar, aleluia Jesus, irmãos, em umas madrugadas, antes do Senhor Jesus começarmos a poderosamente no dom da libertação, e Ele me deu uma maturidade tão grande, uma sabedoria tão grande a respeito da obra de Deus. Eu passei no vale da sombra da morte, e em uma madrugada orando, eu não conseguia orar, não conseguia falar, e também não conseguia chorar. E de repente, eu ali tentando fazer de tudo para orar, o Espírito Santo de Deus sussurrou no meu ouvido dizendo: canta. Como eu falei no começo, tem prisões que vêm sobre a nossa vida e a oração não vai resolver, nem as suas lágrimas. Glória a Deus. Mas se você cantar mesmo sem força, vai resolver. Se você cantar mesmo com medo, vai abrir prisões. Se você cantar mesmo toda dolorida, sangrando, machucada, as correntes vão cair. E é isso que aconteceu aqui com Paulo e Silas. Porque é que eles cantam, não era para eles cantar, era para eles reclamar, era para eles murmurar, era para eles largar Deus, falar: não, por causa da palavra de Deus eu estou aqui preso, me bateram, eu apanhei por causa da palavra de Deus. Mas não, eles começaram a louvar, eles começaram a cantar, eles começaram a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu imagino que enquanto eles cantavam, a Bíblia vai dizer que as prisões se quebraram, caíram, tudo aquilo que estava sobre eles, aprisionando eles, prendendo eles, impedindo deles serem libertos, foram quebrados e destruídos pelo poder do louvor que havia sobre eles. E eu imagino que o louvor em que eles cantavam era mais ou menos assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até morrer eu a vou proclamar. E eles começaram a cantar e as prisões caíram. Eu não sei qual é o tipo de prisão que tem te aprisionado. Eu não sei, aleluia Jesus, o que é que tem te acorrentado, o que é que está impedindo. Mas se você já orou, se você já fez monto, se você já fez campanha, se você já fez de tudo e não conseguiu, aleluia, se libertar dessa prisão, o segredo dessa noite é o louvor. Por isso que eu falei no começo da palavra que nós temos uma arma poderosa. Agora só basta nós sabermos usar ela, aleluia Jesus, para que as prisões venham cair ao
decisões. Quem